Alô, alô, amigos, tudo bem? Boa noite! Bom, gente, a gente está começando uma nova etapa, um olhar diferente, tá? Num horário diferente das coisas que a gente faz no meu canal, né? Por quê? O que acontece? A gente traz personalidades o dia a dia, mas de noite, por que não trazer ao vivo alguém que fala sobre Xanxerê? Comigo, o psicólogo pastor Bartolomeu Patrício, daqui a pouco o Trinity vai entrar aí também, para conversar um pouquinho. O tema de hoje porque a gente vai botar tema, né? Fique em casa. Como é que tá, meu amigo? Vamos fazer o cumprimento? Ei, Bartolomeu Patrício, tudo bem? Tudo bem, Paulo, tudo bem? Boa noite ao pessoal que está conosco conectado, aqueles que estarão, né? Com o passar dos dias, feliz de estar contigo, feliz por inaugurar também esse novo tempo aqui com vocês, né? Um horário diferenciado. Isso. E com um tema assim tão necessário, fique em casa. A palavra da vez, fique em casa. Fique em casa. Eu vou dizer para vocês, amigos, tá? Que façam perguntas pro Bartolomeu, ajude a gente no canal, compartilhem o canal também, né? Trinity, chega aí, Trinity. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Tudo certinho, Trinity? Muito legal aí, pô, muito bacana aí. Iniciando aí uma nova formato, aí um podcast. A gente fez aí uma pesquisa aí no Google, que nessa região não tem muito nos programas da internet ao vivo à noite, né? Então, de repente, é um projeto experimental, né, Paulo? Sim. Se dá certo, a nossa ideia é toda a semana, na quinta-feira à noite, né? Fazer um programa ao vivo à noite, porque tem uma deficiência. Várias pessoas, viu, doutor, estão na internet e querem ver, de repente, pessoas da nossa cidade, né? Isso. Mil vezes eu ver uma pessoa da cidade de Xanxerê, de repente eu ver São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso desperta interesse e a gente viu que não tem, né? Até porque a gente tem, então estamos falando bastante lá, porque a ideia aqui não tem horário, tá? A gente vai levando. Se tu fazer a pergunta, a gente vai levando. Né? Vamos abusar do psicólogo aqui. A ideia é essa, a gente conversar, esperar as pessoas fazer perguntas, né? E falar um pouquinho do dia a dia e desse tema que é tão presente. Antes, doutor, quero pedir permissão para o senhor. Nós temos aqui os nossos apoiadores, aqueles que nos dão apoio, suporte financeiro. Quero agradecer muito o pessoal da Exclusiva Segurança, Viber Restaurante, da MHNet Internet, Lite Informática, Auto Xanxerê, Empório do Pão, Lorenzão Incorporação de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluzzi, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Esportivos, Veja Bem Ótica, a Padoca do Mano, Madecom Materiais de Construção, Top 100, CRV Mecânica Automotivo. Mandar um abraço também para os vereadores aí, o Rogério de Oliveira e o Sidão e Paulino Construtora. Obrigado esse pessoal que está nos apoiando aí. Então vamos lá, né, Trinity? Estamos com o homem aqui, né? O homem que dá entrevista, sabe, ele dá entrevista em um monte de lugar, hein? Ah, é? O homem aqui não é dos fracos. Vamos medir a febre do nosso entrevistado, seguindo o protocolo aí da internet aí. 35, tá muito bom, né? Bacana, uma satisfação aí, né? Isso. Ele era daqui? Qual é que Não, contar a sua história para ele, que ele não conhece a história. Pois é. É para as pessoas que estão começando agora aí. Então, eu sou nordestino, de uma cidade chamada Gravatá, que fica a 85 quilômetros do Recife. Filho de nordestino, gravataense, né? E aí minha trajetória é a seguinte, fiquei até a juventude ali na cidade de Gravatá, depois decidi fazer teologia. E fui para o Recife, passei 10 anos no Recife, capital de Pernambuco. Ah, é? Bom. Fiquei 10 anos ali entre estudo e casamento. Depois fui para Manaus, Amazonas, norte do país, né? Morei em Manaus 10 anos e morei 8 meses em Boa Vista, extremo norte. Boa Vista. Boa Vista é no Roraima. Roraima. Divisa ali com a Venezuela, né? Pacaraima, Santa Helena. Então aquela região ali a gente conhece um pouquinho. E como é que veio parar em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina? Pois é, na verdade, a princípio, Chapecó. Ah, é? Não é? Quando eu cheguei ao Boa Vista, a ideia era voltar para o Nordeste. Mas como a gente tem um chamado ministerial também sacerdotal, pelo fato de ser pastor, houve um convite para fazer parte de um colegiado na Igreja Batista Central em Chapecó, junto com o pastor Eli. Claro. E eu fiquei lá durante um tempo, quase 3 anos, e aí já atendi aqui em Xanxerê, né, como psicólogo. Então eu vim aqui às quintas-feiras, inclusive. Sem dúvida. Do nosso programa, né? Isso aí, é isso aí. Tema hoje, fique em casa, tá? Começando já com o tema, né? Já falou o nosso psicólogo aí, o Bartolomeu, a gente conhece muito bem, eu até quero agradecer de novo ele ter aceitado essa brincadeira de fique em casa. O que é fique em casa, Bartolomeu? Fique em casa é preservar a vida. Até porque a vida, eu tenho dito, Paulo, que a vida é solo sagrado. Entre a vida e a morte, a gente deve escolher a vida. Não é? A região sul, em especial, a Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, o índice de pessoas que se suicidam é muito grande. É muito grande, é. E é interessante que eu tenho que dizer assim, mas por quê? Qual o motivo que leva as pessoas dessa região suicidarem-se tanto quanto o restante da região do país, né? O restante do país. Porque é um pessoal bonito, a alimentação é muito boa, o clima é muito agradável, qualidade de vida assim significativa. É verdade. Não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Sou nordestino, morei no norte. Eu ia te dizer isso, aqui é mais fácil de viver, as coisas são mais fáceis dentro da pessoa ganhar, as famílias são um pouco mais abastardas, isso? Aí a gente vai perceber o seguinte, que não é apenas isso que compõe a vida. O trabalhar, comer e se divertir. A vida requer um pouco mais. Inclusive no que diz respeito a pensarmos de maneira assim mais psicológica sobre a vida. O ser humano é corpo, alma e espírito, e a gente esquece muito disso. O número de pessoas assim afetadas psicologicamente num tempo como esse assim é assustador. Ah, é? É assustador, né? Porque o número já era crescente e com a pandemia esse número foi como que duplicado. Há quem diga, especialista do comportamento humano, que depois que passar a pandemia nós teremos algumas ondas ligadas ao estado emocional e psíquico do indivíduo. Doutor, o senhor que trabalha com mente, é bom pegar esse gancho. Veja bem, a mídia em si, o senhor vai falar com mais propriedade, uma pergunta boa, a mídia em si também, ela não quer que ela seja culpada, falando coisas muito negativas o dia inteiro. A pessoa vendo isso, corona, a morte, a mente também pode ser levada a esses problemas que o senhor está falando, ou não? Sem nenhuma sombra de dúvida, ela vai adoecer. Se Ela vai adoecer. Por mas exemplo, se eu não ver esses programas, eu vou ser afetado ou a coisa é geral? eu preciso estar bem informado. Você falaram no início assim, ser contextualizado, tinha mais gente da cidade para falar, né? Claro. Há um teólogo alemão chamado Karl Barth, que ele vai dizer o seguinte, que o cristão atento, ele está com a Bíblia numa mão e o jornal da cidade na outra. Sem alienação, sem massificação. Informação. Eu tenho martelado muito em cima disso, né? Não sejamos alienados, né? Flávio José, orador romano, advogado, né? Advogado, orador romano, né? Ele dizia que Deus não nos criou como as bestas feras do campo. Deus nos criou como seres que pensam. Agora, é exatamente essa forma de pensar que pode definir a minha saúde mental ou não. Se eu internalizo só coisas negativas, impossibilidades, morte todo o tempo, e para onde você se vira hoje, o sinal da Covid é o sinal da morte. Isso. É sentenciador. Alguém que foi infectado, automaticamente ele pensa na morte. É que nem a AIDS quando começou, né? Sim, exatamente. Perfeito. Só um detalhinho antes de continuar. Quero mandar um abraço ao DJ aí, Rodrigo Brasil, que está conosco. A Eliane Vez. Boa noite, pastor Bartolomeu, e a todos. Boa noite. Gente, quer fazer pergunta para o pastor, para o psicólogo aqui nosso, que, né, Bartolomeu, pode fazer, que a gente está aqui ligado e a gente faz diretamente para ele sobre o tema de hoje, que o tema de hoje é Fique em Casa. Tu dizia, então, pastor, que esse fato de ficar em casa, esse fato das mídias estarem insensivelmente falando, tipo, em Xanxerê hoje aconteceu quatro mortes, né? De queiram ou não queiram, indiferente de tudo, a gente tem que falar, são 4 vidas, são famílias que se perderam. As informações, mais de 90 pessoas. Você vê que há um apelo assim, mais intenso, mais ácido, de uma propaganda assim, para você se dar de uma forma mais clara. Porque até então as pessoas, assim, de maneira irresponsável, negacionismo, e todo esse processo aí gerou também esse crescimento da pandemia. A desconfiança da vacina. Exatamente, né? Não sei por que essa desconfiança. Tem os adicionais que proporcionou, lamentavelmente, esse quadro que nós temos hoje. Então, a informação é necessária. Agora, há um excesso de informação, e às vezes muito mais negativo do que positivo. Porque tem muita gente se recuperando também. É verdade. Não é verdade? É verdade. E pessoas de um quadro assim que, humanamente falando, talvez fosse impossível. Sim. Não é? Então você tem um vírus que é muito aleatório. Você tem pessoas jovens também que podem morrer, e pessoas idosas que podem sobreviver. Nós temos aí algumas cenas como essa. Então o que eu penso, Paulo, é que a gente precisa, na verdade, entender a importância da consciência. E se pode ficar em casa, fica em casa. Máscara, álcool gel, um medidor de temperatura, distanciamento social. É importante que a gente faça isso. Agora, por que não se faz? Porque há muita ansiedade também. Veja, a cidade de Xanxerê ficou alguns dias, né, com o comércio fechado. Quando voltou todo mundo de uma vez. Foi muito. Não, e depois as ruas ficaram torradas de gente aí.
A gente Então, vê aqui de cima todos os bancos. de alguma forma, a gente começa a correr riscos novamente. Mas o ser humano não se acostumou com isso. Como é que, uma que a gente é no Brasil, né, doutor? E depois, muito tempo, meio confinado, as pessoas veem que o problema não chega perto dela, né? E a mente nesse sentido. A mente também, não chegou em mim, a morte não está dentro da minha casa, faz com que as pessoas saiam. Aquela... Eu estou falando em morte mesmo, né? aquela ideia que nunca vai acontecer comigo, né? Isso, É verdade. Mas isso, na sua opinião, é uma coisa mundial ou só do Brasil? Olha, em outras culturas, o que a gente tem de relatos, né, de leitura, de ouvir como noticiários, é que há um processo de educação assim muito mais significativo, né? As pessoas são mais pautadas, elas pensam um pouco mais. Por exemplo, eu sou nordestino e morei no norte do país. Eu fui a Curitiba uma primeira vez participar de um congresso de psicologia. Uhum. E quando eu cheguei lá, que fiquei na fila do ônibus, né? Ônibus pro público. Sim. E o pessoal fazia fila, eu disse, será que eu estou no Brasil? Transporte em Curitiba. E olha que eu conversei com as pessoas lá, e elas falaram que o transporte não estava tão bom quanto era antes. É todo coberto, né? Então, no Brasil, como é um país continental, você vê as diferenças mesmo no comportamento das pessoas. Isso é verdade. E é exatamente o comportamento que pode nos comprometer. Essa falta de pensamento, essa falta de limite, não é? Essa capacidade de não poder esperar, que a gente tem, essa capacidade de não poder esperar mesmo. Tudo isso contribui para que a gente tenha o quadro que a gente tem hoje. E a violência? Somos carnívoros, primitivos, se a gente começar a ver a história, temos um lado de leão, né? Sim. Então, e isso não seria natural nosso? O que a psiquiatria a gente tem a cadeia alimentar, né? E aí você vai ter o pessoal que é vegetarianos, veganos, aqueles que gostam de carne em abundância, por exemplo. Eu estou numa região que são mais violentos. cultua a ideia da carne, né? A carne suína é interessante, ó. Para essa região aqui, o porco é cultuado. Mas no Nordeste, não. Interessante, né? No Nordeste, carne de porco não é tão apreciada. Entende? É mais carne de bode, que não é aqui na região. Porque aqui bode para nós é normal. Não é uma coisa meio que assim, né? Então você tem a cadeia alimentar, você tem a questão da sobrevivência, mas a ideia da violência também está ligada ao instinto humano. Instinto, né? Por exemplo, as meninas, quando estão no seu desenvolvimento, elas têm um outro tipo de relacionamento. Os meninos eles brincam se degladiando. Uhum. Aquilo ali faz parte do desenvolvimento humano. Faz parte. Faz parte da psicologia. Faz parte do desenvolvimento humano. Agora, é você orientar de maneira correta. Porque o indivíduo ele vai ter mecanismo de defesa. E pegando o gancho nessa também da juventude, que é bom falar com o psicólogo, de 10 anos para cá aumentou-se o público GLBT, GLS, o homossexualismo. Eu nunca vi na minha vida tanto, digamos... Só não vamos fugir muito do tema, né? Não vamos fugir muito do tema, que nós temos o tema hoje. Você fica em casa, você está fazendo outras perguntas aqui, Trinity. Pois é, Trinity, meus amigos, nós estamos com o tema de fica em casa. Não trazer polêmica, não quero. Não é esse o problema. Na verdade, nosso convidado vai vir outros dias e a gente vai fazer todas as perguntas, porque o tema hoje é fica em casa. Falando no tema fica em casa, que me desculpe eu cortar você, Trinity, tá? As mídias com o fica em casa, tá? Porque a gente vê que as mídias, o pessoal está direto no celular, né? Para nós, né? Claro, nós estamos aí com isso. Sim. Né? Qual é a ideia tua, qual é a perspectiva que tu vê de a pessoa ficar ligada no celular? E principalmente, claro, com isso vem as aulas online e os alunos online estando em casa, porque o Fica em Casa é também com os alunos. Olha só, em relação às mídias, a gente tem que ter um cuidado, obviamente que num contexto desse tempo que se chama hoje, as mídias facilitam muito. Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, quando a Organização Mundial da Saúde disse que, de fato, estávamos vivendo uma pandemia mundial, não é? Pandemia mundial, eu passei o dia inteiro com o celular na mão. O dia inteiro. Eu vim me dar conta que eu estava com o celular ligado à minha mão à noite. E de alguma forma, de alguma forma aquilo me assustou. Não é que eu não use as mídias sociais, eu uso as mídias sociais. E às vezes, talvez use até demais, quando não deveria usar. Até porque o Instituto de Psiquiatria de São Paulo vai dizer o seguinte, ele classificou 10 tipos de transtornos desse tempo de hoje. E um deles é o uso abusivo, discriminado do celular. O celular é a extensão do nosso corpo. É só você fazer um teste para ver se o indivíduo está adoecido ou não. Você faz 3 perguntinhas básicas a ele. A primeira, já acordou à noite e foi ver o celular?
Não responda não, tá? Por favor. Sim, Segundo, sim. já conversou com alguém falando com você lá no celular, ao ponto dela pedir, dizer, olha pra mim, por favor. Não. Né? Ele não, Ou não, então, não. acordou de manhã cedinho, a primeira coisa, antes das necessidades, né? Eu também. De higiene, você foi lá pro celular? Se você responde sim, eu vou dizer a você, então, procura um psicólogo para se tratar. Eu não preciso, Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. A Graziela aí pediu por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter o isolamento social? Porque nós somos seres sociais. E não somos mamíferos. Nós somos seres de relacionamentos. O homem não é uma ilha. Inclusive tem um autor que escreve um livro com essa temática. Certo. Não é? Uhum. Se a gente for para a teologia, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Uhum. Então, a gente está condicionado, além de sermos seres que socializa, somos seres de relacionamentos. Certo. Ok? Por outro lado, a gente tinha um condicionamento já estabelecido, uma agenda estabelecida. Quando a pandemia bateu na nossa porta, nos empurrou para dentro de casa de maneira abrupta. É Não se verdade. tinha trabalhado nada sobre isso. Eu fiquei 7 dias aqui em casa. 7 dias sem sair de casa. Porque a nossa filha estava voltando de Portugal. Certo. E na Europa estava aquele boom todo. Sim. Então a gente para numa barreira sanitária ali da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde. A gente deu todos os dados, eles já sabiam do acontecimento e a gente ficou em casa. Então para mim também foi ruim. Claro. Então nós somos seres sociais e a gente socializa a vida de comunhão, de relacionamento, de visitas, churrasco. Então por esse motivo, entre outros que a gente pode colocar aqui, como não estávamos preparados para isso aí, por isso que a gente tem resistência de ficar em casa. Eu quero pegar um gancho, fazendo o que ele fala sempre, no trânsito, pegar o gancho. Por que os idosos são tão teimosos? Porque assim, ó, você sai na idosos, rua, pois é, os idosos- você sai na rua e você vê os idosos caminhando. E aí, Eles não esperam querem... na frente do mercado, esperam na porta. Não, eles não querem saber se o filho vai comprar, se o neto, eles querem eles ir. Uma realidade nova. vamos dizer. Na verdade, assim, ó, os idosos, eles têm uma história de construção. Isso psicologicamente me dá autonomia, me dá autoridade. Não é? Essa ideia de você dizer para o indivíduo que ele não se governa mais, considerando que ele tem uma história de governo, de administração, de gerenciamento, de provisão, de trabalho, de construção de uma família, ele tem netos, ele tem bisnetos. Então, mesmo que ele não tenha fisicamente toda a desenvoltura, mesmo que ele tenha suas limitações, mesmo que se acumule nele algumas doenças, mentalmente, psicologicamente, ele consegue fazer. Quem dita a ordem é ele é o patriarca, ele é a Claro. matriarca. Então, nesse contexto aí, ele vai simplesmente estabelecer a ideia de que ele não tem que obedecer ninguém, até porque as pessoas têm que obedecer a ele. Então ele não fica. Ele não aguenta. Ele não aguenta, né? Além do mais, porque é ser humano também, né? Tem a questão da socialização, não está preparado para aquele momento, uma vida ativa. Claro. Então você tolher tudo isso, certamente foi um boom muito grande. Nós estamos conversando com o psicólogo Bartolomeu Patrício, ele é pastor e psicólogo. Quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós temos aí as pessoas fazendo, o Alexandre Bai, grandes palavras, pastor, sabe as palavras, abraço. Abraço. Quer fazer pergunta? Faça pergunta, nós estamos aí numa história diferente, eu e o Trini conversando com pessoas à noite. Vamos tentar fazer toda quinta-feira. E eu quero já convidar vocês que amanhã a gente tem entrevista à tarde com o presidente da Câmara, o Serginho de Souza Nunes. E a gente também tem aí com o colega meu, Hugo, advogado, vamos ter uma entrevista com ele de manhã, né? E amanhã, no Cafofo do Paulo, nós temos canção aí com o Emerson do Rosário, lá de Ponte Serrada, fazendo no Cafofo do Paulo. Estejam comigo amanhã e eu fico muito, muito feliz. Trinche. O remédio, por causa do corona, agora aumentou, acredito que aumentou as pessoas procurando o senhor e também os psicólogos. E as pessoas estão pedindo muito remédio, doutor. Eu vejo que tem gente comprando remédio demais nas farmácias. Há uma discriminação. Aumentou. O número de procura pelo profissional da área da psicologia aumentou muito, né? Aqui na cidade de Xanxerê nós temos um grupo que foi formado, um grupo montado, que tem dado assistência aos pacientes e familiares. Né? Inclusive eu faço parte também. Profundamente grato por fazer parte, porque também fui paciente. E como paciente a gente sente falta, né, da comunicação, vem os medos, vem as fobias, vem as inseguranças, as incertezas. E uma pessoa assim habilitada, uma pessoa que tem conhecimento, né, mesmo que seja o mínimo, mas tem uma formação na área do comportamento humano, enquanto psique, enquanto desenvolvimento emocional, isso ajuda muito.
tirar esses pensamentos, que são pensamentos abusivos, invasivos. Você tem um objeto que estressa, que é o corona. Certo. E ele gera em você pensamentos deformadores, né? Ele gera em você pensamentos de impossibilidades. Por exemplo, tem um amigo nosso que também ficou num período assim de 15 dias internado, uma situação ameaçadora, porque o vírus ameaça mesmo. E quando ele voltou para casa, ele não queria abraçar a esposa, ele não queria abraçar os filhos, Claro. ele não queria tocar nos móveis, ou seja, foi desenvolvendo uma mente neurótica. Porque uma mente neurótica é uma mente que vai ver o vírus em tudo que é lugar dessa cidade. Olha só. Então ele pode adoecer completamente. Pode, Né? A pode, vida pode, pode ficar né? privada, limitada. Né? Então um profissional da área é de fundamental importância. E assim, eu vou dizer, graças a Deus, que a prefeitura tem desenvolvido um trabalho nessa área, convocou profissionais da área privada também, muitos se engajaram no projeto. Hoje eu tive no Hélio Ortiz, né? Fiquei na parte do telefone ali e tal, nos contatos com as famílias. E tem sido assim muito significativo, para mim tem sido muito edificante, né? Você poder ajudar, sempre gostei disso, ajudar, servir ao próximo. Essa ideia da humanização do ser, para mim, é fundamental. Humanização, né? Vamos a mais perguntas, é bom, importante. Olha, a gente está fazendo isso, vamos fazer toda quinta-feira, conversar com um psicólogo. Hoje nós temos o prazer de ter o Bartolomeu Patrício. Vamos ver se ele vem mais tempo aqui, né? Se ele vem mais conosco aqui, se ele gostar e quiser vir. Claro. Nós temos perguntas aqui, né? Do pessoal da Banda Produção Sul. Oh, que legal, gente. Boa noite, ótimo tema, Paulo. Gostaria de saber se não seria melhor que tivessem sido vacinados jovens e adultos antes dos idosos. Será que talvez teria tido menos casos ou está certo assim? Uma opinião sua desse sentido? Não, eu penso que a forma como está sendo vacinada por faixa etária, né, grupos de risco, eu penso que é ideal. O que falta, na verdade, é conscientização. Isso é uma verdade que... Porque se a gente tivesse consciência, né? Por exemplo, algumas pessoas que foram para as baladas, foram para as festas, não se preveniram, foram infectados e trouxeram o vírus para casa. Foi o meu caso. Eu não peguei aqui em Xanxerê. Na minha visão, naquilo que é a elaboração do pensamento, voltar atrás, os caminhos que eu percorri, como eu me comportei, aqui em Xanxerê eu fui quase que politicamente correto, digamos assim. Uso da máscara, álcool gel. Eu sou pastor de uma congregação, a gente ficou 4 meses sem reunião local, presencial. A gente suspendeu agora. O governo do estado fez um decreto, a gente pode voltar com 25%, consultei a comunidade, ela disse, não, vamos esperar um pouco mais. E eu achei interessante e aplaudi essa posição da congregação, não querer voltar agora. Claro. Entende? A gente vai voltar um dia, vai voltar bem, para se abraçar, para celebrar a vida. Creio, estou cheio de esperança que a gente vai vencer tudo isso. Quando, não sei. E a igreja é importante, eu acho, também. Sim, sem dúvida, né? A igreja traz uma mensagem de esperança. É verdade. Mas nesse momento agora, a aglomeração, mesmo que seja com 25%, pode ser perigoso. Mas uma coisa, eu tenho um pessoal que conheço aí, o pessoal que pegou coronas e mora sozinho, né? Ou mora sozinho ainda não pegou corona. Esse lado psicológico nesse momento, que ele não tem alguém, sabe? Alguém da família, que ele mora sozinho, ou uma pessoa separada, uma mãe que mora sozinha, ou uma senhora que mora sozinha, né? Como é que fica a cabeça dessa pessoa quando não tem uma pessoa para as pessoas perto? que estão sós, mesmo que há aquela diferença entre estar só e sentir solidão. Certo. É diferente, né? Eu estou só por opção, então eu trabalho a minha mente, eu trabalho a minha consciência, eu trabalho o meu tempo, minha agenda, meu espaço, o meu ambiente. Eu me sinto bem assim. Certo. O fato de estar sozinho não me afeta, não me agride, não me faz menor do que quem quer que seja, mesmo que essa pessoa esteja muito bem acompanhado. Muito obrigado por isso, né? Porque a companhia faz bem. Claro. Então tem gente que trabalha-se assim, ela se sente bem assim, ela produz muito mais assim. Acredito, Ok? acredito. Inclusive há segmento da sociedade para pessoas que moram sozinhas, em especial mulher, né? Claro. Uma forma diferente de trocar a lâmpada, as escadas diferentes. Você tem um segmento social que oferece facilidades para quem mora só, em especial mulheres. Mas tem aquele que se sente só. Tá, porque eu digo isso por causa do lado agora. Do lado esse vai sofrer mais. Você está sozinho. Como é que você faz? Como é que Esse você vai trabalha sofrer mais. isso? Porque no natural, no normal, que a gente pode chamar, eles já sofriam. E agora, com isolamento e uma proibição, muito mais. Acredito. Então, é interessante que, nesse momento, as pessoas procurem se comunicar.
E aí não tem como a gente não usar o celular, porque é uma ferramenta que nos ajuda muito. Verdade, né? Eu vi uma live, Trinity Paulo, de um pastor que pensa, um bom pensador, vale a pena ouvi-lo, gosto das prédicas que ele faz. E ele falando o seguinte, alguém perguntou para ele, depois da pandemia, ele disse que a gente deixa um pouco de lado o celular. Vai conseguir, vai conseguir. Tem vai mais conseguir. uma pergunta lá, Paulo. Tem o Ricardo Raíza Clava. Obrigado, Ricardo. Né? Existe na psicologia alguma forma de amenizar a nossa mente nesse momento tão difícil? Um abraço especial para a Raíssa e para o Ricardo. Claro. Né? São amigões, irmãos, gente que a gente ama muito, né? Que bom, que É bom. o pessoal que tem nos acolhido aqui como irmãos, então um abraço Legal. forte para eles, né? Sim, tem. Aliás, a psicologia faz esse papel, né, de amenizar essa possibilidade. Né? Por exemplo, não dar validade a pensamentos negativos. Eu sei que não é um trabalho simples, porque os pensamentos... Você não faz celibato mental, você não consegue dizer assim, eu não vou pensar sobre isso, ponto. Vara de condão, pó do pirim-pim-pim. Não acontece assim. É um trabalho, às vezes, exaustivo. Eu tenho dado um exemplo bem simples, mas para mim bem funcional. Por exemplo, você bota um apelido em alguém, e qual é a intenção daquele que bota o apelido no outro? É ver ele irritado. Sim. Por que ele ficou irritado? Porque ele deu validade. Aí, essa mesma pessoa coloca um apelido na mesma pessoa lá, mas ela não deu validade. O que é que vai acontecer? Com o tempo ele vai parar. Porque o objetivo não foi alcançado. Então, o pensamento negativo, o objetivo dele é deformar-nos. É fragmentar a nossa força. É limitar a nossa caminhada. Então, a ideia é você não dar validade. Questiona os pensamentos. Eu preciso pensar isso. Tem isso, cara, começa a se questionar. Eu preciso me alimentar desse pensamento tão destrutivo. Às vezes é um sentimento de culpa. Entende? Vem um sentimento assim de negação, de inferioridade, um sentimento de morte. Sentimento de morte, né? Claro. Essa ideia da morte é uma ideia que prejudica muito. Nos tira o ar, nos gera ansiedade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Trazer oxigênio para o cérebro. Precisa de oxigênio agora, né? Sim, claro. E eu estou usando de uma metáfora. O oxigênio aqui é exatamente pensamentos positivos. É o confronto. É todo o tempo. Agora, vai ter pessoas que vão pensar muito mais por situações, por fontes que eu tenho trabalhado assim, fontes que são promotoras disso. Aí, numa situação como a Covid, adiciona muito mais. Gente, estamos conversando com o Bartolomeu Patrício, ele é pastor, psicólogo. Se você quer fazer alguma pergunta, faça aí uma pergunta, né, que nós estamos fazendo um novo esquema aqui de chegar um pouco mais tarde para você que está em casa poder assistir. E uma coisa diferente também fazendo do que a gente faz no dia a dia. Eu tinha visto, viu, Bartolomeu, doutor, que o Japão teve um problema, tem um problema bastante grave, que é o suicídio. Tu começou falando sobre isso, e nesse momento me pareceu que houve um acréscimo de mulheres no suicídio. E eu estava lendo também, e aí os amigos podem me entender onde eu estava argumentando, que o Japão tem um problema de, talvez o Brasil também tenha, de se espelhar em algumas figuras. E aí uma cantora, uma artista famosa se matou, e aí parece que houve um monte de jovens que se mataram também. Aqueles jogos online também. Quanto isso, nesse momento, é complicado, porque o senhor começou falando isso no início da nossa conversa, sobre esse momento muito difícil e que algumas pessoas poderiam levar, se não trabalhasse a cabeça, poderiam também levar a querer tirar a própria vida. Você conversa com alguns pacientes e a ideação do suicídio é clara. Não todos, mas alguns pensam nessa realidade. Né? Na questão do Japão, pelo menos para a juventude, há uma cobrança muito grande. Então você decepcionar o pai, né, pela a questão da honra, né? Para o japonês é algo assim muito avassalador. Por isso eles correm para o suicídio. E a gente sabe que a pessoa que tenta suicídio, que se suicida, ele não quer morrer, ele quer aplacar, ele quer parar aquela dor, aquele sofrimento, ele quer resolver o seu problema. E nesse momento, cresce isso ou tu acha que a briga pela vida faz não pensar nesse tipo de coisa? Ou não tem nada a ver? No momento da pandemia, veja, a gente não tem tantos números de pessoas que se suicidaram. Né? As drogas e as bebidas também? Sim, aí tem uns transtornos, assim, na escala no número de pelo menos questões Brasil, que provocam suicídio, Pelo menos no você Brasil, tem os isso. transtornos,
Você tem os transtornos. E aí você tem o droga, álcool, né? O uso excessivo, né? E aí toda uma classificação, um trauma seguido ali de uma reação não trabalhada pode levar o indivíduo a suicídio. Mas assim, dentro desse contexto, a ideia que se tem é trabalhar a mente, não tem como ser diferente. Nesse sentido, só querendo, já passando uma pergunta, a Milva Ferronato, e para quem já perdeu um ente querido da família, isso é bem mais difícil. Totalmente. Veja só, porque tem a questão do luto. Em relação à Covid mesmo, é muito abrupto, né? No meu caso, olha só, eu adoeci, aí fiz uma tomografia, estava com 25, 5 dias depois estava com quase 60. Barbaridade. Complicado. No mesmo período que eu fiquei internado, um colega meu, com 50% dos pulmões, né, afetado pelo vírus, inflamados, morreu. 5 dias que ele estava no hospital. Eu estava internado, ele internou no mesmo período que eu, esse João Pessoa, colega que eu conhecia há 25 anos. 51 anos de idade. Jovem. Bota jovem nisso. Né? E aí morre dessa forma, dessa maneira. Então, a palavra da Milva, né, que eu também conheço, um abraço aí para a Milva, né, que tem estado conosco lá. Que dá isso. Renato, enfim, uma família muito querida, assim, que nós amamos muito também. É uma palavra pertinente, porque há o processo do luto, né? Esse fato também de não olhar não a pessoa, ver, não ver se a despedir, pessoa, não ver a pessoa, nova, não poder abrir o caixão. Tudo isso tem um significado para a família, você entende? A despedida do corpo, o ritual que se dá ali. De repente, você vê a pessoa daquela forma, daquela maneira, é como se desvalorizasse o indivíduo. Como se não permitisse a família viver o direito daquelas últimas horas junto do ente querido. Então isso é muito agressivo, porque quebra um padrão, inclusive, cultural. É verdade. Do velório, né? Exatamente, do velório. Da nossa cultura, né? Se você querer você fazer outra exatamente. cultura, As culturas né? trabalham diferente da ideia da morte. Claro, né? claro. A ideia da morte. Então, no passado, quando você vai estudar a história da morte, as famílias velavam, né, o ente querido até os últimos fôlegos em casa, em certo sentido, em algumas culturas. Olha só. Então, a morte tinha um sentido diferente. E a cremação, qual é a sua opinião? Também é uma coisa nova, né? Antiga no passado. Sim, depende da cultura, eu não vejo dificuldade com isso, não. É bem tranquilo em relação a isso. É bem tranquilo em relação a isso. Bom, gente, a gente está conversando com o Bartolomeu Patrício, ele é pastor e psicólogo. Quiser fazer a pergunta, faz a pergunta. Hoje o tema é Fique em Casa. Um outro fato que a gente muito vê aí na sociedade é o fato do medo da recessão econômica. Como trabalhar Fique em Casa com a recessão econômica? Eu vou dizer a minha opinião, eu não sou economista, né? Certo. Mas entre o ficar em casa e a questão econômica, para mim ficar em casa. Eu sei, a gente tem que pensar com carinho em relação ao comércio, os comerciantes. Por exemplo, no período da pandemia, eu também sofri economicamente. Sim, Entende, Paulo? Entende, Trigo? Eu sofri em relação a isso. Mas eu particularmente penso assim, porque veja, a gente pode dar a volta por cima, a gente pode superar um comércio que foi quebrado. Agora, perder um ente querido, perder um filho, não tem riqueza no mundo que pague isso. Verdade, concordo contigo. Entende? Aí é que está a ideia do valor da vida. Se pudermos fazer as duas coisas, melhor ainda. Mas, pelo andar da carruagem, eu percebo assim que a gente vai ter que ir certamente, porque a coisa vai se afunilando, e tomar uma decisão mais drástica. É isso que está acontecendo. Né? São Paulo está fazendo isso. Lockdown lá. Né? O Rio de Janeiro abriu um pouco mais, mas já há uma crítica em cima dessa postura do prefeito do Rio. Minas fechou muito. Aqui mesmo em Santa Catarina, né? Há um decreto aí que está sendo estudado, aquela coisa, lockdown de mais 2 semanas, né? Considerando o comércio que já foi fechado. Então isso afeta muita gente. Mas o problema também, doutor, que o nosso governo é diferente da Europa, né? O nosso governo, né? Estamos no Brasil, né? O governo é verdade. Tinha que ser mais sério, ajudar. Bom, quer dar 250, imagine, quer dar 250, 600. Nos Estados Unidos é quase 8 mil reais, né? Um cheque lá, né, para as famílias, né? É verdade. Os empresários são uma bagatela de trilhões de reais. Então, é diferente, é diferente. Como é que vai fazer com o vendedor ali? Isso é uma dificuldade. Na verdade, ninguém estava preparado para a Covid, né? Essa é verdade. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui, né? Da Graziela. Nesse período em que estamos mais em casa, com os filhos tendo aula remota, alguns em home office, né?
O senhor percebe uma carga maior de tarefas para as mulheres? Como equilibrar? Sem nenhuma sombra de dúvidas. Esse é um outro problema. É verdade. Por exemplo, eu já vou responder a pergunta que ela fez e bem pertinente. O aumento de violência física entre casais aumentou no período da pandemia. É verdade. Porque os casais já vinham assim em uma relação conturbada e aí a agenda separada facilitava Não é, só para dizer um parênteses, não é porque tem a pandemia, é porque eles já vinham com uma relação desgastada. Totalmente. É isso que eu também vejo. Totalmente. Então os números aumentaram por conta disso. Pedido de divórcios, inclusive. Sem dúvida. Não é? Porque aí eles foram para o mesmo local. E o pior, que você colocou a presa e o predador juntos. Aí veio o abuso, veio uma série de fatores. Na verdade, descontrolou muita coisa no contexto familiar. E esse é um problema que ela colocou aqui pra gente, assim, sério, né? O desgaste das mães em relação aos filhos. O desgaste das mães em relação aos filhos. Precisavam trabalhar, teve que voltar para casa, tempo. Por exemplo, ficar a tarde inteira na frente de um computador, ajudando o filho a fazer as tarefas da escola. Como trabalhar isso, né? Se ela tem que sair de casa para trabalhar, porque o trabalho dela permite ela fazer esse movimento, claro. E sair de casa com segurança. E aí a gente tem que entender isso, talvez num diálogo mais próximo com a escola. Porque, veja, até mesmo a Secretaria da Educação, os educadores, tem muito pensamento variado em relação a isso. Cada um com uma ideia, cada um com um pensamento. O interessante disso tudo é que quem sofre, na verdade, são as crianças, quem sofre, na verdade, são os pais, não é? A escola também sofre, porque a gente tem aí professores que estão parados. Né? Depressão também, os professores. Tem todo um processo ali, né, de relacionamento que foram partidos, essa coisa toda, mas é uma questão que tem que ter, assim, paciência e estratégia. E eu acho e penso que o poder da criatividade nesse momento é fundamental. Criatividade. É de se reinventar. Se reinventar, é exatamente isso. Sim. Eu não paguei como terapeuta, eu caso, ó, eu me reinventei, para ter uma ideia, eu estou voltando a uma profissão que eu trabalhei há 30 anos atrás. Não. Sim, Agora repórter. Eu me reinventei. Tive que Então, pagar na minha caminhada. Essa ideia da criatividade eu penso ser importante dentro de casa, né? Porque criança gosta de expansão. Ela falou sobre a questão do home office, ficar na frente do computador, a educação ali, mas você pode balancear isso com momentos terapêuticos para a criança, lúdicos para a criança, e ser mais criativo. Porque a criança quer expansão, quer contato, quer relacionamento, então tem que se fazer isso. É uma questão de investimento. O problema é que os pais também não estavam preparados para esse momento. A gente terceiriza muito a educação dos nossos filhos, fica pouco tempo com eles. A gente fica mais tempo com o celular. Mas um assim... apartamento pequeno. Mas me conta assim, ó, eu penso assim, essas crianças, pensando no futuro delas, esse é o meu receio, tá? O que vai acontecer com elas? Qual é o norte que elas vão ter, sabe? Se vão ficar mais fechadas em seu mundo, sabe? Tendo em vista que vão ficar, praticamente vai ficar com mais de ano, já deu um ano, que sabe vai dar 2, né? Qual é a ideia e com o que será que teria que trabalhar? Ou eu estou errado, né, no que eu estou dizendo? Eu dentro, também a opinião do doutor, mas já ficavam, porque no nosso tempo nós brincava de pega, corria, subia em árvore. Mas é diferente, é diferente hoje em dia, o tal do celular fala mais alto. Então, já estão preparados eu sei, mas sozinho do que o problema é o futuro. O que a gente pode pensar com essas crianças para o futuro? Você vai ter boa parte das crianças que são resilientes. Elas irão superar isso aí com mais facilidade. Não é com mais facilidade. Vai vir um novo normal, que o pessoal está chamando. Esse novo normal, né? Vai vir um novo normal. E eu acredito que dentro desse princípio aí, o que os pais devem fazer é se aproximar das crianças, trabalhar bem essa questão da ansiedade delas, que às vezes não está na criança, simplesmente está nos pais. Os pais desagam nos seus filhos e eles têm que ter esse entendimento. Ora, se para o adulto é difícil controlar a ansiedade, imagine para uma criança. Se para um adulto é difícil discernir o que é o medo para ele, imagine para uma criança dizer o que é medo. Há uma diferença em relação a isso. Gente, daqui a pouco ele vai responder se devemos ter medo
do vírus ou não, tá? Eu só quero dizer para vocês que amanhã a gente tem o presidente da Câmara, Sérgio Souza Nunes, à tarde, a gente vai conversar com eles, de manhã a gente tem o meu colega Hugo, advogado, e amanhã, sexta-feira, eu digo que fica em casa também, aqui no Cafofo do Paulo, nós temos música ao vivo, com lá de Ponte Serrada vai vir o Emerson do Rosário. A pergunta é, devemos ter medo? Não. Não? Não, é interessante que quando a gente começou esse processo pandêmico, há uma frase assim que eu dizia sempre: não tenha medo do vírus, tenha cuidado. Não tenha medo, tenha cuidado. Tenha cuidado, não Só que a gente já vem em uma sociedade adoecida, mórbida, fóbica. Né? O medo é inerente à pessoa humana. O medo, ele pode ser funcional, ele pode ser bom para mim. Não existe indivíduo sem medo. Né? E vamos trabalhar o medo de maneira funcional. Ou seja, o medo funcional, ele não rouba a minha consciência, a minha capacidade de reflexão. Porque o medo, ele paralisa a capacidade de pensar do indivíduo. Como é que se explica um indivíduo ter medo de barata? Né? Não é nojo, não. Nojo tem um outro comportamento. Mas tem gente que tem medo. E por que ele tem medo? Porque ele perde a capacidade de pensar. O medo paralisa. É aí que ele adoece. Né? É aí que o indivíduo perde a capacidade de reagir diante de uma situação de perigo. Por isso que quando no filme vem o monstro, o cara para. Inclusive de fuga, né? Inclusive de fugas. Se o indivíduo conseguir trazer à memória o pensamento em meio a uma situação, ele pode sair pela porta certa. A porta de emergência. Mas nesse caso, o medo Agora, faz você se preparar. Porque o Covid gerou tanto pânico e gera tanto medo ainda? Porque não tem vacina para todo mundo. Porque a princípio não se tinha assim a mínima ideia do que seria. Porque os números de mortes foram aumentando. Porque nós não temos UTI suficiente hoje. Porque de fato assim se tornou muito inseguro. Porque você não sabe quem tem e quem não tem o vírus. Então esse acúmulo de pensamentos e de ideias que são verdadeiras, eles vão gerando em nós inibições. E o medo vai tomando conta. E tem pessoas que passam do medo, ficam apavoradas, não é? Ficam apavoradas. Então, há um adoecimento quase que geral. Dizer que não se tem medo, não se tem segurança. Você vê um ator da Globo que faleceu, ele estava com Covid, 50 e poucos anos também, 50% também do pulmão. No mesmo período que eu adoeci, ele grava uma mensagem de voz para um amigo: "Eu estou com medo. Eu não sei o que é que vai acontecer." Dizer para você, Paulo, para você, Trinity, que eu não tive medo quando a médica me disse que eu tinha que ficar internado, eu estaria mentindo. Mas lá no hospital eu tive que me trabalhar. E não é porque eu sou psicólogo. Não é essa a questão. Porque eu perdi a minha capacidade de psicologiar. Porque eu não posso fazer psicologia para mim. Certo. Eu posso ter algumas ideias. Sim. Lá eu era paciente. Lá eu era paciente da técnica de enfermagem, da enfermeira, da fisioterapeuta, da médica, da psicologia quando passou por lá. Eu não ousei tentar fazer psicologia lá dentro com as pessoas, porque eu me coloquei e me reservei a qualidade de paciente. Eu precisava de tratamento. E essa consciência que eu preciso nos ajuda a superar, inclusive, o medo. O medo. Então, sempre falando positivo, eu vou melhorar, tudo está bem, melhora. Sim, sem essa ideia do pensamento, sem aquela ideia do pensamento mágico positivo. Não é essa, veja, o pensamento é uma construção, entende? Eu penso por aí. Não é? Porque seria muito fácil, assim, acontece e pá! Isso é magia, né? É verdade. Mas tem uma pergunta fugindo muito, para poder entrar um pouco na física quântica, no segredo, sim, no poder da... Então isso que eu quero dizer. Sim, não, tranquilo. Né? Você tem uma linha de pensamento também, né? Positiva, né? Mas eu penso assim, que você pode construir. Porque são processos de superação. Todo processo de superação é processo de crescimento. Então, se eu superei aquilo ali, eu cresci, aquilo já não me mete mais medo. Vou falar uma coisinha aqui pra vocês. Quando morei em Manaus, claro, minha filha era pequena, e ela tinha medo de relâmpago, de trovão. Claro, as mães que estão nos vendo aqui, não tomem isso como padrão para colocar uma criança para dormir. Certo, entendi. E a minha esposa, quando queria colocar a Clara para dormir, fazia... gerava medo. Aí ela fechava o olho e ela dormia. Por que ela dormia? Hoje eu percebo que ela dormia para escapar daquela cena de terror e de medo. Não traumatizou a menina. Graças a Deus por isso. Mas teve um dia que Maria fez assim, Clara olhou para ela e riu. Eu disse, pode inventar outra forma, porque essa aí já foi. Ela já pegou. Porque ela cresceu, ela maturou e sabia que aquela forma para ela já não metia mais medo.
Então, agora, o sono era natural, não era um sono forçado. Entendi. Entende? Então, a ideia de superação, a ideia de você ir na frente, né, de construir esse caminho, é muito singular. E eu diria assim que é muito belo, faz parte do nosso crescimento. Então, conheceu, eu também tinha lá dentro uma aranha, olha só, mesma coisa, Sim. aranha. Eu tinha muito medo. Depois eu fui morar com um amigo meu que tinha uma reserva, de tanto eu ver ele com aranha, pegar aranha na mão, eu depois de uns 6 meses, eu comecei a pegar aranha na mão, eu perdi o medo, porque o senhor falou muito bem, eu conheci, né? Conheci, o desconhecido que dá medo, doutor. Sim, O sim, desconhecido, sim, né? sim. Você tem um vírus que é mutável, né? Muito ameaçador. Aí você tem as notícias também, muito fake news. Bastante. Bastante. Então, as pessoas com pouca informação, um volume de informações negativas, não tem como não adoecer, E não tem como não ter medo. polarizam também as coisas, né? Sem dúvida, você olha... Entra na política, não vou falar aqui, mas política discutindo saúde. Eu acho que são duas coisas bem diversas para mim ver. Pois mas é, tudo bem. então você fica assim, como que sozinho, desprotegido. E quem tem mais medo, o homem ou a mulher na psiquiatria? Aí depende muito, né? Ah, é? Depende como psicólogo, depende muito da formação do indivíduo. Ah, é? Não, Mas não é quer verdade. dizer Eu que tenho dito que o ambiente familiar, né, é no ambiente familiar que o indivíduo se humaniza. Famílias saudáveis vai gerar filhos saudáveis. Não quer dizer que eles não tenham raiva, não O que a minha mãe discutam. sempre dizia. Normal. Não é? Mas família disfuncional, aí é um problema sério. Confúcio vai dizer isso. Que no dia em que a família trocar os papéis, ela deixará de existir. Bartolomeu, tá trabalhando na prefeitura, né? Tá assessorando, ajudando Sim, agora. tô no ajudando, comércio. eu ajudo lá. Qual o papel, assim, desculpe, doutor, só pra gente tentar entender, esse tratamento que tu faz aí é depois do pessoal que tá com vídeo? Com o pessoal... A princípio é com os pacientes. Sim. A posterior, pós-Covid, está se estudando ainda, né? Porque é uma demanda muito tá. grande. Né? Então, Então, houve uma convocação, Uhum. eu me apresentei, né? Fiz todo o processo ali Que bom, parabéns, ó. de inclusão. Que E aí 10. estou ajudando. Eu vou uma vez por semana, por conta da minha demanda de trabalho. Claro, Se tivesse mais tempo, eu iria mais tempo, mas eu não tenho, lamentavelmente. sim. Fico para quinta-feira, de 7 da manhã a 1 da tarde. Uhum. E aí você trabalha com as pessoas que estão... Sim, tem um pessoal que coordena, né? Que é o Isso. pessoal que lidera, um pessoal Sim. muito bacana, muito competente. Legal. Assim, muito acolhedor também, estou muito feliz e penso que o setor de psicologia tem feito um bom trabalho, né? A recuperação do paciente passa também pelo mundo emocional dele. Sem dúvida. Então eu penso que na equipe médica deveria ter um psicólogo. Eu sempre pensei, eu tinha que valorizar mais os governos, porque não é tão valorizado o psicólogo, né? Botar mais nas empresas. Eu vejo que é um pouco valorizado e um pouco elitizado. As pessoas têm isso na cabeça, doutor. Eu tinha que popularizar mais isso. Pois é. Esse é um problema, né? Essa ideia de que o psicólogo é para uma classe média alta. E não é. O psicólogo é para gente como eu e como vocês, né? Para todos nós que estamos aqui. Isso. Né? Estamos conversando com o Bartolomeu Patrício, pastor e psicólogo. Quiser fazer uma pergunta, quanto à fé nesse momento? Porque a gente, assim, a gente viu e vê em todas as colocações, muita gente pedindo reza, muita gente pedindo oração. Quanto à fé, agora um lado do Bartolomeu, pastor também, está sendo importante para que as pessoas, pelo menos, pensem um pouco mais em Deus, porque a gente sabia que ele estava muito esquecido também, né, pastor? Sem dúvida, né? A ideia da fé para mim é essencial. Né? É essencial, esse lado também espiritual. Porque como eu falei lá no início, eu creio, eu sou tricotomista, eu creio que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Alma e espírito, coisas diferentes. Alma é psique, é mente, é a sede das emoções, né? É onde reside sentimentos, desejos, vontades. E o meu espírito é essa conexão com Deus. Então não ter fé num momento como esse é ser vazio. Importante isso, hein? Não é? É ser totalmente vazio e é sofrer muito mais, porque a fé ajuda dentro do processo. A ciência já diz isso, né? O indivíduo com fé é um indivíduo que trabalha melhor seus pensamentos, foca melhor a situação, não é? Há movimentos de conforto quando o indivíduo ele se dispõe a crer. E quando eu falo de crer aqui, eu não estou ligado a uma religião, a uma doutrina, a uma igreja. Estou abrindo mesmo para que o indivíduo tenha conexão com aquilo que é o sagrado, com aquilo que é o divino. E a pessoa orando, a pessoa rezando, a pessoa procurando o melhor para o outro ser, fatalmente vai influenciar que possa essa pessoa melhorar também. Porque é interessante essa conexão, essa fala com Deus. Por exemplo,
no meu período de internação, né, eu orei muito. Que bom. Eu acho que eu orei mais do que em outras épocas, né? Então legal. eu tinha um tempo ali disponível e fiquei focado naquilo, né? Não deixei que meu pensamento, a minha mente ficasse vagando para lá e para cá. Então eu fui ajustando. Porque a oração, ela nos dirige a Deus, né? Ela nos faz em conexão com Deus. Então é essa possibilidade de você se colocar, se debruçar, se quebrantar. É falar da sua incapacidade naquele momento. Depender de Deus. Isso, ser humilde. Né? Exatamente, humildade. Então, interessante que o Salmo diz isso, né? Que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha aí. Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao necessitado. Deus está interessado na nossa vida. Deus é um Deus que se interessa, é um Deus de relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento do homem pecador com Deus que é santo. E isso é super importante nesse Demais, momento. fundamental, né? para que a gente possa ter sucesso na vida, Claro. né? Não só nesse momento, Mandar né? um abraço aí que está assistindo nós, é o Dr. Fernando Chagas, Paulo. Opa! Esse é uma lenda, a gente tem que entrevistar o Dr. Fernando Chagas, né? Obrigado, obrigado. Olha aí, o Hugo Silva, o Roberto aí, Carlos Faquinha, hein? Isso. Ó, a Graziela Sombrio e várias pessoas aí. Pegando esse gancho religioso, então estamos no Apocalipse? Já que o senhor é religioso, o senhor é pastor, e aí? Estamos no Apocalipse? O Apocalipse é uma realidade. Agora, vamos pensar no Apocalipse. Vamos pensar no Apocalipse numa outra perspectiva. Como é que eu penso o Apocalipse? Eu penso o Apocalipse como esperança para os oprimidos. Porque quando é que o Apocalipse é escrito teologicamente? Quando a igreja, os cristãos, homens e mulheres, estavam sendo oprimidos, perseguidos, mortos. Por conta da sua fé, da sua confissão religiosa. É nesse contexto que o Apocalipse é escrito. E ali é uma batalha de um Deus que vai lutar a nosso favor. Então, estamos no Apocalipse? Sim, digamos que esse momento é um momento apocalíptico. Só que esse momento pode ser um momento de esperança para aquele que se sente oprimido. Pode ser um momento de libertação, porque o Apocalipse promove isso. O Apocalipse não é só terror. Tá cheio de imagens, tá cheio de figuras, de símbolos, né? Claro. Que pra gente. Exatamente. Os dragões, Né? A besta que sai da terra, a besta que sai do mal, os 4 cavaleiros, tal. São sinais dos últimos tempos, tá? Tranquilo em relação a isso. Só que eu tenho que entender assim, que o Apocalipse me dá essa condição da presença de Deus, de um Deus que está cuidando, de um Deus que está me encorajando, de um Deus que está assim, me lapidando para que eu seja bem melhor nas batalhas da vida. Do Deus Emanuel, né? Que é o Deus conosco, o Deus que luta a nossa luta diária. Então, quando eu penso no Apocalipse, eu não penso de maneira assim catastrófica, finalista, que haverá um horror. Eu penso com esperança. E o fim do mundo também. Eu desde os anos 70 que eu estou vendo que o mundo vai acabar ainda. Ai, ai, ai. Na verdade, haverá um novo céu, uma nova terra, né? Bom, Trent, era isso, Trent? Muito bacana. Muito legal, né? Tinha mais perguntas, vamos deixar para as outras. Né? Isso. Tem umas perguntas Foi cabeludas, mas muito... curiosas. Né? as perguntas que o Trent vai. Vamos fazer um outro tema. Vamos Né? trazer ele para um outro tema, né? O tema hoje é ficando em casa. Então, assim, para terminar, tá? Eu quero agradecer, claro, Bartolomeu. Mas para terminar, Bartolomeu, o que você diria, assim, de forma psicológica para a pessoa, para ela começar bem o dia, tá? Começar bem com um pensamento positivo, né? Para que ela possa enfrentar o dia a dia, ou se ela tem algum familiar também, para que ela possa fazer esse pensamento positivo. Eu tenho vários textos, mas tem um assim que para mim eu tatuei no meu coração. Eu disse, se é um local bom para a gente tatuar um texto bíblico é no coração. Olha aí, ó. Porque é do coração que procede a saída da vida, disse Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. E há um texto no Antigo Testamento, um texto do profeta Jeremias, do seu segundo livro, né? Ele escreve o livro do profeta Jeremias e ele escreve o segundo livro chamado Lamentações de Jeremias. E no livro das Lamentações, Paulo, eu digo isso em tudo que é lugar. E não é porque sou repetitivo, não, é porque é uma esperança para mim nesse texto. Vai dizer assim, devo trazer à memória o que me pode dar esperança. Devo trazer à memória o que me pode dar esperança. O interessante, para a gente fechar aqui, né? É que quando Jeremias diz isso, ele diz isso dentro de uma catástrofe. Dentro de um período de grande destruição econômica, Certo? familiar, social, inclusive espiritual. Porque um povo inimigo invade Jerusalém, mata meninos, estrupa mulheres,
leva os homens mais fortes para serem escravos de um serviço brutal. E eles destroem completamente a cidade. Destrói sonhos, possibilidade de vida. Há uma carnificina, essa que é a verdade. Um vírus invade a cidade, para a gente contextualizar, e destrói muita coisa. Tipo um Sodoma e Gomorra? Por aí. Olha só, a imagem que eu tenho é que não fica pedra sobre pedra, ou só fica pedra sobre pedra. Jeremias está sentado em cima do monturo, lamentando, lamentação de Jeremias, toda aquela cena. E aí que ele tem uma sacada assim que muda a história dele e muda a história de Jerusalém. Ele vai dizer assim, diante dessa cena, eu vou trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. É interessante que a gente sabe, historicamente, que a cidade de Jerusalém foi reconstruída novamente. Uhum. Então, é a partir daí, da esperança, na memória, na mente, nos meus pensamentos. A gente tá Coisas falando sobre boas, isso. coisas Exatamente. boas, coisas boas. É isso. Pode me proporcionar a mudança do ambiente, a mudança da família, a mudança da sociedade, a mudança da economia, a mudança, inclusive, de uma ameaça de morte para uma vida de saúde, porque o vírus ameaça. Então, eu queria deixar aqui para os teus internautas aí que estão conectados conosco, né? Não somente hoje, mas também aí, Isso. certamente em outros momentos. Sim. Tragam à sua memória aquilo que pode dar esperança. Palavras bonitas. Palavras bonitas. Interessante isso. Para Jeremias, o que dá esperança é Deus. Por isso ele acorda de manhã e ele percebe que a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. E agradecer mais, né, doutor? Sim, claro, gratidão, né? Então, nesse contexto aí, essa ideia, essa possibilidade de caminhar com esperança, é a ideia que nos faz romper as impossibilidades que são tão comuns em nossas vidas. Há muitas impossibilidades hoje, né? A gente sabe disso, por conta do vírus. Mas caminhamos com esperança. Caminhamos com esperança na certeza que o dia vai nascer feliz para todos nós. É isso aí. Bacana, hein? Legal, Trinity? Gostou? Quinta-feira voltaremos novamente com esse homem. Vamos ver se nós conseguimos Mas ver com perguntas. ele, né? Vamos fazer uma outra, vamos fazer com ele, ver que nós podemos fazer um outro Vamos tema aí, medir né? a nossa audiência e depende de vocês É para o isso. doutor voltar. Isso Se a aí. nossa audiência chegamos a... Eu desafio o senhor, se nós chegamos a 2.000 likes, a gente volta aqui. Tá certo. 2.000 likes, senão a gente não volta não. Bom, gente, a gente conversou com o Bartolomeu Patrício, pastor e psicólogo. O tema de hoje é Fique em Casa. Obrigado mesmo, querido. Eu que agradeço, Obrigado Paulo. pela força, obrigado por ser essa pessoa tão especial que você é. Pensamento positivo e a gente gosta Tamo assim, junto, vamos de lá. pensamento positivo. Só mandar um abraço aqui aos meus seguidores, né? Se você puder compartilhar a live, compartilha aí, que é muito importante. Pessoal da Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, da MHNet Internet, Lítio Informática, Alto Xanxerê, pessoal do Empório do Pão, Lourenzão Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluzzi, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Esportivos, Veja Bem Ótica, Padoca do Mano, Madecom Materiais de Construção, Top 100 aí da Natália Pitol, CRV Mecânica Automotiva, Paulino Construtora, e mandar um grande abraço também ao pessoal que está sempre conosco aí, os vereadores Rogério de Oliveira e o vereador Sidão. E falando para você que amanhã nós temos aí, de manhã nós temos a entrevista com o Hugo, um colega meu advogado aí, gente fina pra caramba aí, e o presidente da Câmara, o Serginho, vai estar aí, Serginho Nunes, vai estar à tarde conosco. E à noite nós temos aí no Cafofo do Paulo a música do Emerson do Rosário. Gente, fomos. Obrigado, querido, novamente. Tamo junto. Obrigado. Fomos. Tchau, gente. Tchau, Trinity. Bacana. E o canal é Paulo Munarete News, né? Tchau. Valeu.